Obrigada, Maria Cristina. Boas tardes a todos aqui da mesa, né, que compõem essa sessão, Maria Cláudia, e quem está nos acompanhando pelo YouTube. E, assim, saúdo especialmente minhas alunas que estão acompanhando aí a gente esses dias, e espero poder trazer alguma contribuição, né, para que pensemos juntos, talvez alguma transformação para a nossa área, né. E essa apresentação de hoje, assim, o que eu imaginei, pode passar, por favor? Eu trago para vocês algumas reflexões que me acompanham nos últimos anos, mesmo os anos mais recentes, né, a partir do meu trabalho na Universidade Federal de Goiás, onde eu tenho contato, e tenho tido um contato mais próximo com alunos indígenas e quilombolas, né. E eu inicio por essa imagem, que eu não sei se vocês me veem também, aí eu não tô vendo vocês, mas é uma pulseira que eu comprei da Mirna Inakiri, que é uma aluna da pós-graduação em arte e cultura visual, onde eu atuo. Ela é uma aluna indígena que ingressou na UFG por cota, né, pelas cotas. E eu quis começar por aqui, porque esse é um objeto que me relaciona, ou me aproxima da Mirna, né? Não é uma pulseira que ela tenha feito, a Mirna participa de um grupo de mulheres indígenas que produzem, mas que vendem os objetos das suas etnias, né? Principalmente com o objetivo de levantar fundos para incentivar e permitir que essas mulheres participem de ações políticas e artísticas em benefício e como uma promoção, né, das questões das mulheres indígenas, né? Então, como normalmente os estudos sobre moda e indumentária, vestuário, partem de imagens e de objetos, né, são fontes importantes para a nossa pesquisa, eu quis trazer talvez um outro ingrediente que, claro, é sempre sentido, e eu acredito que, em geral, é discutido, que são as relações humanas que ficam invisibilizadas, tanto na imagem quanto no objeto, por mais que a gente investigue e tenha atenção, né, um olhar bastante atento para as marcas nas imagens e nos objetos, as relações humanas, elas não são traduzidas para esses lugares, né? E são exatamente essas relações que têm transformado o meu trabalho naquilo que eu escolhi fazer como profissão, como carreira, que é estudar roupas, né, que é estudar o vestuário, principalmente o vestuário brasileiro. Então, eu começo com esse objeto como uma maneira de me vincular e de agradecer e de trazer para cá a presença desses alunos, para quem, na verdade, eu elaborei essa apresentação, tá? Bom, mas como tudo começou, né? Pode passar, por favor, a imagem. Começou com uma indagação quando eu fui aluna de moda na faculdade, isso no começo dos anos 90, e quando eu estudava História da Moda, que era a minha matéria preferida, eu lia A Roupa e a Moda do James Laver, mas sempre me perguntando como ele conseguiu chegar a essa narrativa, como é que ele olha para essas imagens e esses objetos e consegue ver isso, como ele vê isso, né? E eu gostaria de, assim, naquela época, eu gostaria de ter aprendido a ver. Essa era a minha busca na faculdade, né? Como eu aprendo a ver? Como eu aprendo a fazer o que o James Laver faz, né? Eu ficava bastante intrigada com isso. Pode passar. Só uma coisa aí, só para contextualizar, né? Eu só fiz uma seleção do livro, das imagens, e aqui do lado direito da tela é uma ilustração, e o tema aqui são os rufos, né? E do lado esquerdo é uma escultura. E o comentário da legenda do autor é que a vantagem da escultura é que ela nos permite ver o rufo por trás. Então, eu percebia sutilmente essas diferenças entre as fontes e o que elas eram capazes de informar, né? Mas isso não estava ainda bastante claro para mim, não era ensinado no curso, como eu acredito que ainda seja pouco ensinado, né? As diferenças entre as fontes, o que elas informam, mas eu achei bastante interessante isso aparecer ali. Pode passar, por favor. Na sequência,
E eu estou falando aqui, no meu resumo eu escrevi isso, né, um relato autobiográfico, mas ele não é autocentrado nem autorreferido, né? O que eu trago, eu acho que são questões que eu sei que estão também com outras pessoas, né, que estão com os meus alunos, a gente compartilha isso, mas eu estou fazendo isso a partir da minha biografia, né? Bom, essas são imagens do meu TCC, e de 1995, aí do lado direito superior é a capa do meu TCC, que o resultado foi uma coleção de roupas femininas baseadas na São Paulo de 1920, mas eu passei um ano dentro do arquivo histórico do Mapping Stores, né, que ficava na Líbero Badaró, e no arquivo do patrimônio histórico da Eletropaulo, olhando recortes de jornais, propaganda, livros de conta do Mapping, fotografias da cidade, e aquilo eu acho que ainda a minha indagação era, bom, como a partir desse material eu poderia fazer aquilo que o James Laver fez, né? Como realizar uma história do vestir no Brasil e de São Paulo. Pode passar, por favor. Bom, mas nesse meio tempo eu fui trabalhar na indústria, eu trabalhei como estilista e coordenadora de estilo. Essa é uma imagem de uma empresa chamada Lete Têxtil. Eu acho que a Lete não existe mais, pelo menos não nesse lugar. E eu gosto dessa fotografia, que é do Google Maps, porque ela mostra aquilo que é, às vezes, invisível para quem estuda moda, né? Que é esse retrato do bairro do Bom Retiro, que hoje é um bairro importante, hoje não, já há muito tempo, né, um bairro importante para a produção de roupas de confecção em São Paulo, e que na época em que eu trabalhei lá como coordenadora de estilo, a Lete fabricava tecidos, mas beneficiava os tecidos para as confecções de São Paulo, principalmente. E tinha uma relação importante, né, com a Itália e com a Coreia, para a produção desses tecidos, né? Então, nessa experiência na indústria, eu só trouxe uma aqui para vocês, eu vi também uma outra perspectiva dos objetos, das roupas e das relações humanas, porque essa interculturalidade, né, da minha família, de onde eu vim, da minha formação, e de uma experiência num bairro que estava passando por uma transição, né, de um bairro de uma cultura de judeus para um bairro de coreanos, e eu vivenciei isso, né, e vi essas diferenças. Isso foi bastante importante para um trabalho em história. Pode passar, por favor. Mas eu vi que o que eu queria mesmo era fazer pesquisa histórica e fui estudar museologia no Instituto de Museologia da FESP, que não existe mais, e tem uma das fundadoras foi a Valdiza Rússio, que é uma figura importante, tem uma contribuição bastante relevante para a museologia brasileira, e ali eu conheci, em uma das disciplinas, né, que lidava com acervos, pode passar, eu conheci o setor de têxteis do Museu Paulista, e a Tereza Cristina Toledo de Paula, que é conservadora têxtil, né? E passei quase 2 anos ali como estagiária, trabalhando nas coleções do museu, e uma em particular, que foi um projeto de pesquisa, e rendeu praticamente uma dissertação de 200 páginas, que foi a catalogação e estudo da coleção de luvas, né? E essa coleção, ela me levou, foi a primeira vez que eu identifiquei uma forma bastante particular de realizar pesquisa a partir dos objetos, porque eu tive que fazer. Primeiro, eu criei uma ficha catalográfica para essas luvas, fui estudar a produção de luva, e isso me levou a conhecer a produção de luva em São Paulo. Eu retornei ao Bom Retiro, dessa vez para entrevistar pessoas e as poucas e pequenas empresas que ainda produziam luvas, e eu percebi que eram histórias simultâneas, paralelas, aquela da coleção a partir dos objetos, das imagens e da literatura, e aquela da rua, né, da minha experiência de campo, entrevistando pessoas, né? Pode passar, por favor. Bom, vou ter que
resumir aqui, bom, isso me levou para o mestrado e depois para o doutorado, e no mestrado, que foi na Inglaterra, eu fiz um mestrado bastante especializado em história têxtil da indumentária a partir da cultura material, né? E isso me levou a conhecer um arquivo, ok, Maria Cristina, é um arquivo público na França em que eu estudei um acervo grande de uma costureira francesa, né? Eu fiz esse estudo a partir de um vestido que estava num museu local na Inglaterra e consegui fazer um cruzamento, cotejar esse vestido com um material de depósito comercial, de registro comercial dessa maison, e aí eu consegui identificar todo um modo de produção e fluxo de informação na indústria da alta costura francesa, né? Desde a criação até o tempo que vai para a revista e o consumo, né? Então eu fui consolidando ao longo desses anos esse arranjo que é possível de ser feito a partir das fontes, só que o meu trabalho estava muito baseado numa história da moda europeia, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí eu tive uma experiência em museus, no Vittorio Albert, também no Museu do Tecido na Itália, que me ampliou ainda mais a minha visão das diferentes motivações para a formação de coleções e do modo de trabalhar. Pode passar. Quando eu chego no doutorado e eu volto para o Brasil, volto para o Museu Paulista, o vestido que eu vou estudar, ele tem uma renda de algodão adicionada a ele, que é uma coisa bastante incomum para alta costura, era um vestido de alta costura francesa. E isso me levou a investigar o modo de funcionamento da produção e da manutenção de roupas em São Paulo, né? Então eu começo a me voltar para o Brasil, mas a partir da alta costura ainda. Pode passar. Bom, quando eu chego na UFG, já em 2006, são já 14 anos, eu tenho uma surpresa e uma experiência nova com o Centro-Oeste, com questões do Centro-Oeste, principalmente, logo que eu entrei, o início das cotas nas universidades estava acontecendo, então eu participei das primeiras discussões e era tudo muito novo para mim. Eu só fui perceber a diferença da instauração, né, da instalação das cotas na universidade, quando eu passei a ter estudantes indígenas e quilombolas, né? Pode passar, por favor. A presença desses alunos fez uma grande mudança, uma grande transformação no meu modo de ver as coisas, né? E aí, pode passar, eu falo do Indumenta, que é o meu grupo de pesquisa, foi a partir desse grupo que eu comecei a organizar essas ideias, e aí a gente tem tanto um trabalho de partir dos objetos, eu coloquei o exemplo do projeto Replicar, do qual eu participei no Museu Paulista, e o exemplo de trabalho de uma aluna com as saias lá do Museu do Traje, e a investigação dela foi a partir dos tecidos e do objeto, né? Isso trouxe uma grande diferença para o projeto. Vamos dizer, essas são as técnicas, os procedimentos que a gente privilegia no grupo, tá? Pode passar. Mas principalmente, já estou concluindo, tá, gente? Mas principalmente na UFG, e aí eu trouxe só um exemplo aqui, é um projeto do qual eu participo, coordenado por uma colega da Universidade de Liege, mas que é brasileira, a professora Manuelina Duarte, e esse projeto que chama Presença Carajá, ele começou com um estudo de bonecas Carajá chamadas Hichoko, presente em vários museus, a gente começou aqui em Goiânia, mas são mais de 100 museus no mundo, hoje nós temos pesquisadores associados ao projeto em diferentes lugares do mundo, e esse projeto lida com os trânsitos coloniais, né, a partir dessas bonecas. Eu tenho um artigo sobre as roupas das bonecas, eu não vou falar disso aqui, e essas imagens são ilustrativas, né, do lado direito, aí não dá para me identificar, mas eu estou junto com a antropóloga Ney, fazendo uma seleção das bonecas no arquivo, pode passar. E a última imagem, né, e o que eu acho realmente transformador e que reconecta agora aquela primeira imagem, essa imagem de um homem, né, que é o professor Arrucá, ele é um professor Carajá, Inã, na verdade, né, Carajá é o nome que os brancos deram aos Inã, e eu estou fazendo aula pelo projeto Presença Carajá de Inã Ribé,
que é essa língua, né? E por essa experiência, o que fica muito evidente para mim, eu acho que essa é a grande transformação, é que a conduta agora de trabalho, a gente fala muito de metodologia, de teoria, né? Mas fala pouco de conduta de trabalho, né? E passa pela metodologia isso, mas fazer junto, né? O que essas aulas têm me ensinado e participar desse projeto, como estar com os meus alunos tem me ensinado, é que não é possível mais escrever sozinha e nem lidar com esses assuntos sozinha. Me lembro de um texto do Boaventura Souza Santos sobre o lado de cá e o lado de lá, né? Que é esse abismo da modernidade. E como ele diz que o outro, né, que os povos indígenas, por exemplo, a indumentária indígena, é o que está do lado de lá, né, e o lado de cá, que eu vou me colocar no lado de cá, lida com esses assuntos como objeto de estudo, né, mas não os traz para o protagonismo, né, que é o lugar que deveria ser dado. E eu digo isso porque quando eu passei a revisar a indumentária Carajá a partir dessas aulas, a noção de vestuário, de indumentária para os Carajá é muito diferente da nossa. E isso implica em repensar os modos de registrar indumentária em museu, repensar os modos de lidar com indumentária e vestuário nas aulas, de escrever sobre isso, né? Então, essa transformação, essas reflexões que brevemente eu apresentei aqui, porque é um espaço de 15 minutos, eu já passei 3, o que eu queria trazer, aqui também tem essa arte aí de uma ação que nós fizemos para levar as máscaras até essas aldeias, né? Então, essas relações pessoais, que são profissionais, mas são pessoais, para mim, elas deveriam vir em primeiro lugar. Eu acho que a pandemia evidenciou isso, mas mais do que isso, né? É um legado histórico e a moda como campo de pesquisa, eu acho que deve muita coisa, né? E é isso que eu queria trazer. Eu acho que a gente pode conversar depois no debate, mas eu acho que são essas as minhas considerações. Obrigada pela oportunidade